Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: passagens de ônibus intermunicipais têm reajuste em todo o Rio Grande do Sul. Comercialização de lotes para a Romaria da Medianeira começam na próxima semana. Prefeitura barra ocupações irregulares no Parque da Jockey Club. E veja também: Polícia Civil está investigando o caso de estupro a uma cadela na zona norte de Santa Maria. Divulgadas as canções que vão participar da 29ª edição da Tertúlia Musical Nativista, em novembro. Confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Em uma ação durante todo o dia de ontem, a Prefeitura de Santa Maria barrou as ocupações irregulares do Parque da Jockey Club. Uma residência foi desmanchada e os moradores ocuparam a área durante a tarde para evitar novas ações da Guarda Municipal. Sem projetos por parte da Prefeitura, o Parque da Jockey Club passou a ter o terreno ocupado por moradias irregulares. Cerca de 15 famílias invadiram a área e construíram casas no espaço que fica no bairro Juscelino Kubitschek. A Prefeitura ingressou com uma ação de reintegração de posse para preservar a área pública. Até esta terça-feira não havia nenhuma decisão judicial, mas a Guarda Municipal fez uma ação no Parque da Jockey após receber denúncias de que novos lotes estariam sendo demarcados e preparados para receber casas. Na ação de terça-feira, ao menos uma estrutura de madeira foi derrubada. A construção era do reciclador Caio Júnior, que estava fora no momento do desmanche. Infelizmente estava trabalhando, quando eu cheguei me avisaram, vim aqui, tinham já arrancado tudo a coice, quebraram as coisas, entendeu? É uma coisa que não precisa ter feito, né? Precisa esperar então eu chegar para a gente conversar, mas daí fizeram isso aí. Durante a tarde, a Guarda Municipal esteve no local junto a um grupo de cerca de 30 pessoas que possuem residências irregulares no local ou que pretendiam construí-las. O objetivo dos moradores era permanecer no local para evitar que novos desmanches ocorressem. O pessoal teve aí e chegaram metendo o pé. Eles derrubaram a casa lá, jogaram o que tinha de tábua, jogaram um pouco na sangue, outro pouco espalharam por lá. Os arame e cerca que tinha aqui, eles chegaram arrancando tudo. Simplesmente o que a gente ganha é por comer, né? Que nem eu estava morando numa casa e eu tive que sair porque eu não tinha dinheiro para comprar o alimento para minha filha, né? Em contato com o secretário de Administração e Gestão de Pessoas, Marco Antônio Mascarenhas, foi informado que as ações realizadas tinham o objetivo de garantir que o movimento de moradias irregulares não fosse intensificado e que trabalham em conjunto com a Secretaria de Habitação para encaminhar a questão social das famílias. Ainda, o secretário afirmou que a Prefeitura está em busca de uma solução definitiva que passa por um encaminhamento junto à iniciativa privada para a destinação do parque. Nos próximos dias, deve ser reforçada a demarcação da área do Jockey Club. As passagens de ônibus intermunicipais tiveram reajuste de 5% nessa semana em todo o Rio Grande do Sul. O aumento entrou em vigor na madrugada de segunda para terça. Segundo o DAER, os reajustes ocorrem anualmente e o aumento de 5% foi dado em razão da inflação, que afetou os preços do diesel e dos salários dos trabalhadores das empresas de ônibus. Com o reajuste, a passagem de ônibus convencional de Santa Maria a Porto Alegre passou de R$ 120,70 para R$ 127,32. Devido ao início da cobrança dos pedágios nas 3 novas praças da RSC 287, a partir da metade de outubro, o DAER deve avaliar a situação e dar novos reajustes para as linhas que passam pela RSC 287. A Polícia Civil está investigando o caso de estupro de uma cadela na zona norte de Santa Maria. As informações com a repórter Thaís Sereta. O
caso aconteceu no bairro Chácara das Flores. O suspeito de praticar o crime é um homem de 54 anos que não seria o tutor do animal. Esse caso, então, foi registrado na polícia no final do mês de setembro, no cartório de animais, que abriu um inquérito para apurar o fato, que chegou ao conhecimento dos policiais por meio de uma denúncia anônima. Conforme a ocorrência, o homem seria suspeito de já ter praticado o mesmo crime anteriormente. Em depoimento, ele negou o fato, mas aceitou coletar material para exame que vai ser periciado com a coleta do animal, que foi socorrido e encaminhado para atendimento veterinário por uma ONG. Segundo a polícia, casos como estes são difíceis de provar porque muitas vezes o animal não é localizado depois da denúncia ou o suspeito se recusa a fazer exame. A cadela, que foi resgatada por uma ONG, passou por exames e agora está sob tutela de voluntárias. E denúncias de maus tratos e violência contra os animais podem ser feitas pelo telefone que está na sua tela, o 55-3221-1394, e também pelo e-mail santamaria.dp01@pc.rs.gov.br ou ainda na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento junto ao CIOSP. 2 homens, um de 40 e outro de 49 anos, foram detidos e acabaram presos no início da madrugada desta quarta em Santa Maria. Os flagrantes aconteceram em um intervalo de 3 horas. Os 2 foram flagrados furtando barras de ferro da empresa que administra a linha férrea. Eles venderiam material por peso em recicladoras da cidade. O primeiro flagrante aconteceu na sede da empresa, na Oswaldo Cruz. O vigilante fazia ronda pelo pátio quando flagrou o suspeito de 40 anos na oficina. Ele estava pegando pedaços de ferro de um vagão que seriam vendidos para uma siderúrgica. O suspeito tentou fugir, mas foi perseguido e detido. O segundo flagrante foi por volta das 2 da manhã, quando 3 vigilantes faziam a ronda na linha férrea, onde o suspeito de 49 anos carregava barras de ferro armazenadas próximos a um vagão. Outros 2 suspeitos estavam juntos, mas conseguiram fugir. Os homens foram presos em flagrante e encaminhados à Penitenciária Estadual de Santa Maria. E neste ano, o número de abstenções reduziu 0,7% em relação às eleições de 2018 em Santa Maria. Mais de 200 mil eleitores foram aptos a votar, mas 20,59% não compareceram às urnas no primeiro turno. As expectativas eram que os números de abstenções diminuíssem após o passe livre nos ônibus, mas a realidade foi outra. Mesmo com mais eleitores aptos para votar nas eleições deste ano em Santa Maria, o número de abstenções teve uma ligeiríssima redução, de 0,07% em relação a 2018. Este ano, são 208.727 eleitores aptos para votar e 42.996, o que equivale a 20,59%, não compareceram às urnas no primeiro turno. No mesmo período, na última eleição majoritária, eram 206.546 aptos a votar, porém 42.669 não exerceram o direito ao voto. Podemos dizer que o cenário é de estabilidade diante dos números, mas as abstenções poderiam ser menores, pelo menos por conta do que o Estado fez para dar condições da população ir votar, como o passe livre nos ônibus em algumas cidades, incluindo Santa Maria. Na cidade, são 2 zonas eleitorais, a 41 e a 135. O chefe da zona 135, Vinícius Teixeira, conta que esperava uma queda expressiva nas abstenções deste ano, justamente por conta do passe livre nos ônibus dentro da cidade. Para o segundo turno, em que teremos 2 votos no estado, para governador e para presidente, Teixeira espera que as eleições transcorram melhor do que no primeiro turno, que para ele também foram satisfatórias. No estado, o comparecimento ao pleito foi de 6.800.000 eleitores, dos 8.500.000 aptos, o que representa 80% do eleitorado. Com abstenção de quase 20% no Rio Grande do Sul, Santa Maria é um reflexo do que presenciou o estado. A gente continua falando sobre as eleições porque o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, divulgou ontem em Brasília
que a instituição está tomando as medidas necessárias para evitar que os eleitores enfrentem filas no segundo turno das eleições. De acordo com o ministro, o TSE já está planilhando para que as filas que aconteceram em algumas sessões eleitorais não se repitam. Também destacou que o comparecimento de todos os eleitores é muito importante para demonstrar a maturidade da democracia brasileira e completar o ciclo das eleições gerais de 2022. E agora a gente fala de cultura e tradicionalismo. A 29ª edição da Tertúlia Musical Nativista vai ser realizada de 4 a 6 de novembro aqui em Santa Maria. O festival está de volta no formato presencial depois de 2 anos em função da pandemia. A novidade é que foram divulgadas as canções que serão apresentadas na competição. As informações com o repórter Bernardo Abad. A Secretaria de Cultura divulgou a lista das músicas que passaram pela triagem e vão ser apresentadas no tradicional certame nativista. Das 233 inscritas, foram escolhidas 12 canções para a disputa da fase geral e 10 para a fase local. Para esta tertúlia, além dos troféus, a premiação pode chegar a R$ 5.500 em dinheiro. A comissão avaliadora de triagem foi composta por artistas de renome na música, como Juliana Spanevelo, Arthur de Faria, Carlinhos Lima, João de Almeida Neto, Mauro Moraes e Paulo Inda. Todas as letras e melodias você confere no nosso site, diariosm.com.br. Lembrando que na edição de 2021, a canção Por Ser Livre, de Carlos Omar Vilela Gomes e Beto Roquete, foi a vencedora. O primeiro lugar da 28ª edição da Tertúlia vai para a composição intitulada Por Ser Livre. Letra de Carlos Omar Vilela Gomes, melodia de Beto Roquete. O meu corpo está recluso nesta casa. Estas portas são O melhor tema sobre Santa Maria foi Minha Santa Medianeira, de Erlon Pericles. E o melhor intérprete foi Robledo Martins, com a canção Na Varanda da Lembrança, de Adão Quevedo e Everson Maré. Este ano, o evento volta a ser realizado em formato presencial e também volta para a Praça Saldanha Marinho. E os compositores que quiserem saber sobre a avaliação de suas músicas podem ir até a Secretaria de Cultura para consultar as planilhas de avaliação. A 16ª edição da Feira Nacional do Trigo, a FenaTrigo, começou nesta quarta-feira e será realizada até domingo no Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta. Cerca de 200 pessoas estão envolvidas na organização do evento, que tem a expectativa de ser a maior feira dos últimos anos. A estimativa é que mais de 100 mil pessoas passem pelo parque nesse período. Na programação, você vai encontrar apresentações artísticas, palestras, comercialização de alimentos e bebidas, produtores de flores, artesanatos, além da participação de 30 expositores de 19 municípios do Rio Grande do Sul. Os valores dos ingressos para o acesso ao parque durante os 5 dias da feira são de R$ 10, a entrada inteira e a meia entrada de R$ 5. E a seguir aqui no JD, paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria encontram fósseis de nova espécie de mais de 237 milhões de anos. Nós vamos então para o intervalo e vamos acompanhar imagens ao vivo deste início de noite aqui na nossa cidade, o Morro das Antenas. Imagens ao vivo, a gente pode ver que o tempo mudou, a quarta-feira estava bem ensolarada e agora a gente já vê uma quantidade bem maior de nuvens, nublado, e essa é a tendência para as próximas horas, porque há previsão de chuva na região central. Nós vamos então para o intervalo, agora são 6h20 e nós já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenha
Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, CAPA, da Universidade Federal aqui de Santa Maria, lideraram um estudo que descreve um conjunto de novos fósseis. Eles são datados em mais de 237 milhões de anos, isso mesmo, entre os quais se reconheceu uma nova espécie de um grupo-chave na evolução inicial desses animais. O material foi publicado no periódico Journal of South American Earth Sciences e para falar mais a respeito do fóssil com milhões de anos, eu recebo ao vivo aqui no JD o paleontólogo Flávio Augusto Preto. Seja muito bem-vindo, Flávio, e eu gostaria de saber como é e em que lugar que foi descoberto esse fóssil tão antigo. Boa noite para você. Boa noite. A descoberta desse fóssil é uma história muito bacana. Esses fósseis foram descobertos há quase 2 décadas, em 2003, e eles foram descobertos numa localidade que fica em Dilermando de Aguiar, no município de Dilermando de Aguiar, chamada Picada do Gama. A descoberta desse animal ocorreu durante as obras de alargamento da BR-158, que é a rodovia que passa pela localidade. E como é praxe em obras de engenharia e em demais empreendimentos, normalmente se faz um processo que a gente chama de salvamento paleontológico, em que fósseis que podem vir a aparecer durante essas obras, eles são coletados e salvaguardados, eles são guardados numa coleção científica, onde eles ficam protegidos e posteriormente podem ser estudados. Então foi o caso da descoberta desse fóssil, foi um acaso fortuito assim que durante as obras acabou saindo esse fruto aí que foi essa nova descoberta desse fóssil. E Flávio, como essa espécie ela foi reconhecida, ela foi batizada com algum nome e também gostaria de saber quais são os critérios que vocês utilizam para nomeá-la. Vamos tentar não ser técnicos, então. Tá bem, isso aí. A primeira coisa que a gente precisa para reconhecer um material é fazer uma visita às coleções, né?
Como no caso dessa nova espécie que a gente publicou, uma das primeiras coisas que a gente fez foi visitar a coleção onde ele estava tombado, que é a coleção do Laboratório de Estratigrafia e Paleobiologia da UFSM. E aí, quando a gente se deparou com esse material, a gente faz uma visita e analisa todos os fósseis que fazem parte dessa coleção. E calhou que esse fóssil é um material que faz parte da especialidade na qual esses autores que compõem esse grupo de trabalho aí, que publicou esse artigo, esse fóssil ele fazia parte das especialidades desse grupo de pesquisadores. E é uma coisa curiosa que quando tu tens o treinamento para reconhecer essas coisas, esse fóssil salta aos olhos. Então, na ocasião que ele foi coletado, por ser um material fragmentário, pareceu que não era grandes coisas, mas quando a gente bateu o olho no fóssil pela primeira vez, a gente já viu que era algo interessante. No caso do Gamatavus, que foi o nome que a gente deu para essa espécie, o osso que mais chamou a atenção foi um osso do quadril, que a gente chama de ilho. Que no caso dos Silessaurus, e especialmente dos primeiros dinossauromorfos, aí ele é muito peculiar. Ele tem várias características anatômicas que permitem que a gente reconheça como tal. Flávio, vocês já encontraram fósseis tão antigos como esses? Sim, aí é que está a questão. Nem todos os fósseis que a gente encontra são dinossauros. A gente tem fósseis de diversos tipos de animais. E a gente tem fósseis de 237 milhões de anos ou mais de outros grupos de animais, incluindo grupos que a gente chama de sinodontes, que são parecidos com paquidermes herbívoros que viviam naquela época. A gente tem grandes predadores, os nossos maiores predadores, que não são dinossauros, são daquela época. Mas o que a gente não tinha era animais dessa linhagem dos silessaurus, dos dinossauromorfos. E é aí que reside a beleza da descoberta. Porque os dinossauros que a gente tem inequivocamente registrados no interior do nosso estado, aqui dos nossos fósseis, são aqueles dinossauros de 233 milhões de anos que até renderam aí um prêmio do Guinness, né? O que acontece é que agora a gente está começando a espichar um pouco essa barreira, essa fronteira de idade. A gente já tem como fato concreto que a gente tem dinossauros de 233 milhões de anos. Eles são os mais antigos do mundo até o momento, mas eles são muitos e são muito diversos. Então era uma questão que a gente tinha sempre. Será que eles não podem estar em localidades mais antigas? E aí a gente vem há vários anos já fazendo essa busca nessas localidades além dos 233 milhões de anos, e essa foi uma das primeiras vezes que a gente teve um sucesso. E casualmente essa descoberta a gente não fez num afloramento, a gente fez numa gaveta, né? Então o que a gente tem com essa nova espécie é a possibilidade de que talvez a gente possa encontrar dinossauros em camadas mais antigas ainda do que a gente está acostumado. Flávia, a gente viu algumas fotos, daqui a pouco eu vou pedir até para o Thomas continuar e o Fernando colocarem novamente, porque a gente vê que é um trabalho muito minucioso, um trabalho de muita atenção, de muita paciência. Como que é o dia a dia de vocês? Olha só, a gente está vendo essas fotos, que bacana o trabalho. Tem que ter, né, Flávia, uma paciência, né, uma atenção. Como que é o dia a dia dos profissionais? A paleontologia ela é uma profissão que demanda que o profissional seja multifacetado, vamos dizer assim. A gente tem que ter vários talentos na manga aí para seguir a carreira de paleontologia. Mas, sobretudo, acho que o principal de tudo é a curiosidade. É importante que a gente seja movido pela curiosidade. O dia a dia de um trabalho de um paleontólogo envolve vários aspectos. Por exemplo, essas fotos que estão aparecendo aí são das coletas de campo, né? Quando a gente faz a coleta dos blocos de rocha onde estão esses animais. Isso demanda que a gente saia muito a campo, caminhe no sol, que a gente vasculhe todo o território, todo lugar onde tem rochas, que a gente vasculhe isso minuciosamente, com um olho muito apurado para tentar achar esses fósseis. E da mesma maneira que em alguns momentos para coletar um fóssil a gente precisa de um pouco de força bruta, vamos dizer assim, né? A gente usa ali, tem aquelas fotos a gente usando britadeira, marreta e tudo mais.
Quando a gente leva para o laboratório, a gente tem que vestir uma outra camisa de paleontólogo, e a gente tem que começar a trabalhar com mais delicadeza, que é o que a gente está fazendo nessa foto aí. Porque o processo de preparação de um fóssil, de limpeza, ele é muito minucioso. Imagina, a gente tem em cada fóssil desses aí um tesouro cultural de 200 e muitos milhões de anos, né? Pega-se, por exemplo, o caso do Gamatavus, é um punhadinho de ossos. Se eu quebrar um osso daqueles, imagina que responsabilidade muito grande, né? E, sobretudo, durante todo o processo, a gente está sempre fazendo perguntas e tentando buscar e extrair o máximo de informação desses materiais que a gente tem. E, acima de tudo, o trabalho de paleontólogo é um trabalho de colaboração, ele é um trabalho colaborativo. A gente precisa ter várias pessoas conversando, trocando ideias, tanto dentro da nossa equipe, quanto com outras equipes e mesmo com a comunidade. Que legal, você falou até agora outras equipes, mas a gente vê o trabalho aqui da região central sendo muito visto, né? É uma região onde tem muita história, onde são encontrados muitos fósseis, não é verdade? Sim, pensas, por exemplo, um dos primeiros fósseis que a gente tem registrado no Brasil é de 1902 e ele saiu justamente daqui de Santa Maria. E por que, Flávio, a nossa região tem essa tendência? Tem alguma explicação disso? É um conjunto de vários golpes de sorte. A gente precisa de vários fatores para ter um fóssil. A primeira coisa que a gente precisa é que na época em questão existissem animais vivendo aqui. Vamos pegar os dinossauros, por exemplo. A gente precisava que os dinossauros vivessem aqui há 233 milhões de anos para encontrá-los. E era importante que quando eles viessem a morrer, eles fossem recobertos por sedimento. E que esse sedimento se tornasse rocha em algum momento, que ele mergulhasse no interior da crosta terrestre pelo peso das camadas e se transformasse em rocha. Não bastando isso, ele tem que voltar para a superfície por vários processos, como erosão, como mesmo o removimento do solo durante alguma obra, mas isso tem que ser no exato momento em que existam paleontólogos passando por ali para encontrar. Porque se esse osso ficar exposto ao meio ambiente, em questão de semanas ou meses, ele é completamente desintegrado. Então a gente tem todas essas coisas acontecendo aqui no interior do nosso estado. A gente tem a sorte muito grande de que existem fósseis para ser descobertos, mas sobretudo a gente tem uma grande sorte que é ter centros de pesquisa com pesquisadores habilitados para fazer esse tipo de trabalho. Porque senão os fósseis eles são perdidos inerentemente, né? Que legal. Quais são as expectativas que vocês criaram depois de encontrar esse novo fóssil? E quero saber também se já tem alguma coisa lá guardado que encontraram e ainda estão pesquisando. As expectativas sempre são grandes, né? Por isso que a gente continua tentando buscar, mesmo na maioria das vezes não encontrando nada. A gente não tem nada de Gamatavus ainda, mas a gente está começando a descobrir aos poucos mais evidências que sustentam essa ideia de que esses dinossauromorfos, esses dinossauros estão começando a aparecer em camadas mais antigas. O nosso plano é, dentro em breve, retornar à localidade original onde a gente achou o Gamatavus, onde o professor Vitek achou o Gamatavus em 2003, tentar localizar, traçar os passos da expedição dele, chegar exatamente no ponto em que ele coletou e ver se ele não ficou alguma coisa para trás. Porque normalmente onde a gente encontra um fóssil existe o potencial de a gente encontrar mais. E essa é a nossa esperança, que a gente consiga encontrar mais fósseis dessa espécie ou de outras espécies de dinossauromorfos que possam enrobustecer ainda mais essa nossa hipótese de que talvez os dinossauros sejam mais antigos do que a gente pensava. Tá bem, então, Flávio Augusto Preto, paleontólogo, participando aqui do JD ao vivo, contando um pouquinho mais do dia a dia sobre essa descoberta também. Parabéns pelo trabalho, boa sorte para vocês e continuem fazendo esse trabalho tão importante que tem tanta história. Muito obrigada, Flávio. E no próximo bloco, a partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura dá início à comercialização dos lotes para as bancas que ficarão instaladas na Avenida Medianeira durante a Romaria. O JD vai para o intervalo, mas antes nós vamos acompanhar como que está a movimentação do trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Nossa Senhora das Dores com a Euclides da Cunha. A gente vê um movimento intenso por ali, agora que são 6h35, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai?
ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km. Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inanna dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Tem Oktoberfest, cultura e alegria. De 6 a 9, 11 a 16 e 20 a 23 de outubro, venha para Santa Cruz do Sul. Atrações culturais, gastronomia típica, Feira Sul, agroindústria familiar e shows. Dia 8, Alok. Dia 14, Henrique e Juliano. Dia 15, Jorge Mateus. Dia 22, Tiaguinho, Israel e Rodolfo. 37ª Oktoberfest. Vida, alegria e saúde. Prost! So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura dá início à comercialização dos lotes para 322 bancas que ficarão instaladas na Avenida Medianeira durante a 79ª Romaria. A aquisição dos espaços deve ser feita junto à Secretaria de Licenciamento e Desburocratização com a Superintendência de Fiscalização no prédio Office Tower, na Rua André Marques, 820, 10º andar, das 7h30 da manhã a 1h da tarde. Para o atendimento, é preciso fazer um agendamento. De acordo com a Secretaria, serão disponibilizadas 322 bancas para essa edição. Cada uma tem 2 metros de largura. O investimento é de R$ 306. Caso não sejam alugados todos os lotes, será possível adquirir um espaço a partir das 6 horas da tarde de sexta-feira do dia 4 de novembro. Para mais informações da programação e como agendar o atendimento, você pode acessar o site diariosm.com.br. Em alusão ao Outubro Rosa, a APECAM, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer em Santa Maria, lançou a exposição fotográfica Incríveis Mulheres no Shopping Praça Nova. O evento, com fotografias de Lígia Leal, aconteceu no espaço Coworking na noite de ontem e contou com a presença das modelos, que são usuárias da APECAM, de familiares e amigos. A reportagem é de Ariane Lima.
Para enaltecer o protagonismo feminino, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM de Santa Maria, lançou a exposição fotográfica Incríveis Mulheres no Shopping Praça Nova. A futura acadêmica de agronomia, Alessandra de Moura Seidles, é uma das 5 modelos fotografadas por Lígia Leal. Ela relata que após receber o diagnóstico de câncer de mama no ano passado, realizou o tratamento em casa e, por orientação de um profissional, buscou assistência na APECAM em fevereiro deste ano. Entre as impressões que ficam do ensaio estão o de acolhimento e felicidade pelos registros de um dia especial. Tem as fotos que eu tirei com a minha nova família, né? Igual eu digo que a PECAM agora é a minha nova família, e as minhas amigas, que foi muito importante porque foi um dia bem descontraído. A gente teve um dia de princesa, a gente recebeu maquiagem, fez cabelo, né? Então foi um dia bem descontraído, assim, foi bem importante, assim, vai ficar marcado pro resto da vida. Após a abertura do lançamento, as modelos e o público foram convidados a conhecer a exposição. A ex-auxiliar de escritório, Deise Nunes de Oliveira, se emocionou com os registros. Moradora de Itaqui, ela ingressou na APECAM de Santa Maria em abril deste ano, logo após receber o diagnóstico. Nos últimos meses, Deise fez quimioterapia e no último dia 27 passou por um procedimento para a retirada das mamas e de 2 linfonodos nas axilas. Para ela, o ensaio foi uma sensação inexplicável. Foi maravilhoso, né? Receber o convite, participar, né, desse Outubro Rosa é uma diferença que faz na vida da gente que está passando por isso, né? Hoje faz uma semana que fiz minha cirurgia, né? Então ali é uma família que tu tem, é a minha segunda família, né? A emoção também foi compartilhada pela cozinheira Mara Núbia Soares. Ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama em final de 2020 e ingressou na APECAM de Santa Maria em novembro do ano passado. Todo esse tempo assim, ó, que eu tive em tratamento americano, não tinha caído a ficha ainda, nem no dia das fotos, era tudo assim uma brincadeira. E hoje, pela primeira vez, eu me emocionei, porque eu vi assim, ó, o quanto a gente conseguiu atravessar, o quanto a gente conseguiu ser forte, conseguir passar por esse processo todo tranquilo, assim, sem problema. E aí hoje caiu a ficha. Além de Alessandra, Deise e Mara Núbia, também participaram do ensaio fotográfico as usuárias Nelly Dias e Mônica Garcia. A exposição Incríveis Mulheres faz parte da programação de outubro da APECAM. Este ano, a instituição está promovendo a campanha Eu Me Cuido 365 dias por ano, que além de trazer informações sobre câncer de mama, deve falar em breve sobre câncer de próstata. A psicóloga da APECAM Santa Maria, Ana Laura de Oliveira, destaca a importância da iniciativa. Nós sempre trabalhamos muito a questão da autoestima. E o Outubro Rosa é uma campanha que já há anos a APECAM participa, né, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, e a gente teve a ideia de mostrar para essas mulheres que elas podem, mas que elas podem e que o Brasil também pode ver que elas podem, que o mundo, que o que elas querem pode acontecer da maneira que elas quiserem. Sempre a questão das fotos é um tabu para quem tem o diagnóstico oncológico, porque como tem uma ressignificação do corpo, do cabelo que perde, o corpo mesmo simbólico que se modifica, elas deixam um pouco de aparecer as selfies que elas gostam, elas comentam muito nos atendimentos que não acontecem mais. E as fotos é um momento de se encontrar com o real delas e de ver que o real é belo também. Que linda a exposição e, sem dúvida, o mês de outubro é um mês muito especial de prevenção contra o câncer de mama e a gente vai estar falando outras vezes aqui no JD sobre este assunto. Agora as informações do esporte. Sem compromissos oficiais por 2 semanas na Copa FGF, o Inter de Santa Maria disputou na manhã de hoje um jogo-treino no campo da Vila Figueira para manter o ritmo de competição para os atletas. O adversário foi o time sub-17 do Rio Grandense e o Alvirrubro venceu por 7-0. A equipe Alvirrubra só volta a jogar na próxima quarta-feira, dia 12 de outubro. O jogo está marcado para as 3 horas da tarde, diante de Santo Ângelo, no estádio Presidente Vargas. A partida será válida pela 5ª e última rodada da fase classificatória da Copa FGF. E Pedro Della Páscoa é o novo presidente do Inter de Santa Maria e assumiu oficialmente a presidência do time. Na última terça-feira, Della Páscoa visitou a sede aqui do Grupo Diário para comentar sobre as principais diretrizes na chegada ao clube.
Eu já estou no clube há algum tempo, como tu mesmo citou, né? Então sei da realidade do clube, tenho as rotinas do clube, da parte financeira, da parte estrutural do clube, patrimônio, né? E essa gestão de futebol que é o que eu tenho feito mais diretamente, né? Então eu tenho todo esse conhecimento. O presidente Jauri, ele me abriu as portas do clube e abriu essa caixa preta, né? E me deixou a par de tudo. Então me sinto em condições, né, de poder desempenhar um bom trabalho, porque eu sou conhecedor do que está acontecendo hoje em dia no clube, em todos os setores dele. Nosso maior desafio, Gilson, com certeza, retomar a base. A gente precisa ter uma base, a gente não pode contratar 25, 26 jogadores por competição, né, esperar que o time dê a liga. A gente precisa ter essa identidade dentro do vestiário, jogadores daqui, jogadores que venham de fora e que se estabeleçam na cidade, que tenham raiz com o clube, que tenham, né, aquele amor pelo clube. A gente está jogando de tarde, em dias de semana, isso com certeza não atrai público, é uma dificuldade de levar as pessoas ao estádio quando os jogos são marcados no dia de semana. Então uma prioridade com certeza é retomar a iluminação do estádio e poder possibilitar esses jogos à noite. A parte patrimonial, a parte de estrutura do clube, ela foi muito bem trabalhada na última gestão, com a reforma do ginásio, na inauguração da academia. A gente tem outros planos de tornar o clube autossuficiente, porque a gente não pode colocar recurso no clube simplesmente só em dias de jogos, né? E tem um conselho mais forte. O conselho ele está muito pequeno hoje em dia, tem poucas pessoas apoiando dentro do conselho, então a gente quer um conselho maior, com 200 e poucas pessoas, que aumenta o nosso apoio, né? E uma campanha de sócios também. Tudo, né, com o objetivo, né, culminar lá para a gente retornar a divisão de elite de futebol gaúcho, que é o sonho, acho que nosso e de toda a comunidade de Santa Maria. Boa sorte, então, ao novo presidente do Inter de Santa Maria. E o cozinheiro santamariense Enzo Cecim, de 23 anos, recebeu alertas dos chefes novamente pelo seu desempenho negativo no novo episódio do programa MasterChef Profissionais, exibido na última terça-feira pela Band. O Enzo, que é de Santa Maria, entrou na cozinha com a intenção de se redimir pelo trabalho também criticado no episódio anterior. O plano deu errado já na primeira prova da noite de confeitaria japonesa, em que ele foi eleito um dos piores. Ao longo de 1 hora e 15 minutos, o santamariense recebeu ajuda de Thalita e Ananda, que estavam no mezanino. Muitos participantes se incomodaram com o excesso de dicas às colegas e o resultado final, nós estamos acompanhando imagens, foi um ravioli desconstruído. E aí acabou sendo criticado por Helena Rizzo e Eric Jacan, que são jurados desta edição. Segundo um dos jurados, o prato estava feio. Enzo não gostou da crítica, acabou rebatendo e dizendo que a aparência do prato havia sido modificada quando os outros jurados experimentaram. Mesmo assim, o santamariense foi destaque negativo do episódio. E no próximo bloco você confere mais informações aqui no JD, tem a previsão do tempo e também um resumo do que foi notícia nesta quarta-feira. Vamos então para mais um intervalo, acompanhando a movimentação do trânsito. Estamos vendo agora ao vivo, através das câmeras do CIOSP, imagens da Avenida Rio Branco, bem próximo ao Paradão, aqui no centro da nossa cidade, movimento de pedestres ali na região, também de muitos carros. Agora que são 6 horas e 48 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular.
Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Tem Oktoberfest, cultura e alegria. Santa Cruz te espera com a melhor gastronomia. Vai começar a festa no Parque da Oktoberfest. Vem comemorar e se divertir. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. Oktoberfest, eu vou. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Estamos de volta com o JD, agora com as informações da previsão do tempo. A quarta-feira foi de sol, tempo seco e calorzinho. A máxima hoje aqui em Santa Maria chegou aos 27 graus durante o dia. Mas, de acordo com a Baroclima Meteorologia, depois de vários dias com o tempo firme e seco, essa condição muda totalmente a partir dessa quinta-feira. A previsão é de chuva intensa durante o dia e também à noite. Nós vamos conferir detalhes nas telas como que ficam as temperaturas, então, para Santa Maria nos próximos dias. Quinta-feira mínima de 15, máxima chegando aos 22 graus, e a gente vê um tempo bastante instável, então, nesta quinta-feira. Na sexta-feira, temperaturas variam entre 14 e 21. No sábado, a previsão já de tempo mais seco, a máxima chegando aos 23. E no domingo, temperatura mínima de 14 graus em Santa Maria e a máxima chegando aos 25 graus. E você confere agora o que foi notícia e destaque no Jornal do Diário desta quarta-feira. Você viu que as passagens de ônibus intermunicipais tiveram um reajuste de 5% nesta semana em todo o Rio Grande do Sul. Esse aumento entrou em vigor na madrugada de segunda para terça-feira. Segundo o DAER, os reajustes acontecem anualmente e esse aumento de 5% foi dado em razão da inflação no país. E a partir da próxima segunda-feira, a Prefeitura dá início à comercialização dos lotes para 322 bancas que ficarão instaladas na Avenida Medianeira durante a 79ª Romaria que acontece em novembro aqui na cidade. Nós mostramos então as informações para você que quer alguma banca e no site do Diário você encontra também todas essas informações. E a gente trouxe uma notícia muito pesada e muito triste que a Polícia Civil está investigando o caso de estupro de uma cadela que aconteceu na zona norte de Santa Maria. De acordo com essa ocorrência, o homem seria suspeito de já ter praticado o mesmo crime anteriormente. Ele negou o fato, mas aceitou fazer a coleta de material genético para exame que será periciado com a coleta do animal. Este animal, então, ele já foi socorrido e é encaminhado para atendimento veterinário por uma ONG. E nós mostramos também imagens lindas que a APECAM fez o lançamento da exposição fotográfica Incríveis Mulheres, está acontecendo no Shopping Praça Nova. Esse lançamento foi
Ontem a gente está mostrando então um evento com as fotografias de Lígia Leal, que conta com as modelos que são participantes da APECAM. Então fica o convite para quem passar pelo Shopping Praça Nova prestigiar também essa exposição. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate com Rogério Kerber e seus convidados. E nós nos encontramos amanhã, a partir das 6h05, com as principais notícias aqui de Santa Maria e também da nossa região. Uma boa noite e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital e Oral Sim Implantes. Nosso caminho constrói sorrisos.